Quem tá falando é o Rony. Queria te convidar a mais um vídeo que nós vamos gravar. E queria falar algo pra vocês. Boa tarde. E dizer que como é muito bom poder anunciar a palavra do Senhor. Dizer pra vocês que o primeiro vídeo que eu gravei, eu louvando aquele hino, eu não poderia abrir meu canal sem que louvasse aquele hino. Aquele hino marcou muito a minha vida. Aliás, tem marcado muito a minha vida. Que fala de caminho a seguir, né? Sonhos a ser sonhados e acreditar que o impossível ele acontece quando a gente coloca na mão do Senhor. Antes de nós começarmos, hoje nós vamos ter um respaldo bíblico, amém? Na palavra que Deus colocou no meu coração a transmitir para você. Quero falar sobre o chamado, mas antes, não esqueça de deixar o seu joinha para me ajudar, amém? Para nós continuarmos a transmitindo essa palavra e os louvores que eu vou estar colocando aqui, amém? Vamos lá. Em Gênesis capítulo 12. Falando sobre o chamado hoje, amém? Vamos lá. Gênesis capítulo 12. Olha que interessante. E o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e para a terra que te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, abençoar e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoares, amaldiçoarei os que te amaldiçoares. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha só. E assim partiu Abraão como o Senhor tinha lhe dito, e foi logo com ele. E era Abraão de idade de 75 anos quando saiu de Harã. E tomou Abrão, né? A Sarai, sua mulher, Eloi, filho do seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acrescentaram, e Herã. E saíram para ir à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Amém? Só até aqui. Então, falando sobre o chamado, algo interessante que Deus colocara no meu coração a dizer para você, né? Que tem um chamado do Senhor. Ter chamado não é o mesmo que ter promessa. Muitos têm promessa, mas chamado, eu acredito que são poucos que têm um chamado grandioso na terra, entendeu? Como Abraão. Abraão ele tinha chamado. Mas tem algo interessante que eu quero lhe dizer. Todos aqueles que têm um chamado do Senhor, a circunstância vai remar ao contrário. Olha para você ver, isso é bíblica. Isso é Bíblia. Vai remar ao contrário. Abraão tinha um chamado de ser pai de uma grande nação, porém, Abraão não tinha filhos. Primeira circunstância, remando ao contrário. Mas isso não lhe impediu de continuar servindo ao Senhor. Isso não impediu dele prosseguir à frente. No entanto, todos que têm chamado, se nós vamos ver aqui, todos que têm chamado do Senhor, as circunstâncias sempre vai remar ao contrário, para tentar impedir aquilo que Deus ele tem para conosco. A garganta tá meio ruim. E a Bíblia vai dizer que Abraão recebe então o chamado. Deus fala para ele: sai da terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Então Abraão ele sai. Até então Deus não diz o nome para onde ele vai. Depois ele diz a terra de Canaã, o qual Deus tinha prometido para ele. Então ele ouvindo a voz de Deus, ele obedece. O segredo para o grande chamado acontecer na nossa vida: ouvir a voz de Deus. Ouça a voz do Senhor, independente da circunstância, ainda que pareça coisa de louco. Ouça a voz do Senhor. Ele ouviu e obedeceu. Pegou a sua esposa, que ainda não era esposa, que era Sarai, Abraão, né? Abrão. Então ele sai. Ele vai em direção à terra que Deus ia lhe mostrar. Só que tem um porém. Deus, ele é tão bom, ele é tão maravilhoso, que Deus falou para ele: sai você e a sua esposa, pega a sua família e sai da terra parentela, sai do meio da parentela. Ele vai e pega Ló. Amado, Deus falou para ele sair, não falou para ele levar parente junto, porque o negócio que Deus tinha era com ele. Amém? Aprendemos a ouvir a voz do Senhor quando Deus fala com a gente, né? Para que a gente não venha sofrer as consequências lá na frente. Mas enfim, e diz a palavra do Senhor
que em um determinado momento Abraão servindo o Senhor, Deus falando com ele, Deus falou, olha, falou que ele ia ser pai de uma grande nação, mas porém Abraão, no capítulo 15, Abraão fala, Senhor, mas eu não tenho filho, eu não tenho semente. O Senhor falou que você é pai de uma grande nação, e ele começa a fazer um questionamento diante do Senhor. Então Deus vem e lhe promete filhos, um filho. E Deus fala para ele, olha Abraão, sai da tua tenda, olha as estrelas do céu e conta, se é que podes. O grande chamado, amado, consiste em obedecer e ouvir a voz do Senhor teu Deus. O interessante aqui é que Abraão, tanto Abraão, ele recebendo esse chamado poderoso que Deus tinha na vida dele, ele passou por muitas dificuldades. Todo aquele que tem chamado, amado, ele vai passar por aflições, vai passar por luta, vai passar por dificuldades. Mas Deus é aquele que nos supre, Deus é aquele que nos socorre, Deus é aquele que vai estar conosco, nos ajudando. A sua palavra diz no Evangelho que eu vou ao Pai, mas enviarei meu Consolador, mas estarei convosco até a consumação do século. Ou seja, ele disse que estaria conosco. Ou seja, não importa o tamanho da dificuldade que você esteja enfrentando, para que o chamado de Deus se cumpra na sua vida, tenha certeza que ele está com você e que no momento certo ele vai mudar, ele vai fazer acontecer aquilo que ele tem reservado para você. Mas não desista, não olhe para trás, não olhe para a circunstância. Se eu tivesse olhado para a circunstância, eu não tinha chegado a lugar nenhum. Eu digo para vocês, mal sabia falar direito, mal sabia cantar direito. E Deus, ele foi me capacitando, ele tem me capacitado. Eu não sou cantor, eu sou adorador, eu gosto de adorar o Senhor. Eu gosto de pegar um hino que mexe, que fala com a alma, que toca lá no profundo da alma da pessoa, que quando eu estiver louvando, eu quero que a pessoa sinta a unção de Deus, sinta a presença de Deus na sua vida. Assim é a mensagem do Senhor. Quando alguém transmite a mensagem vem de encontro à necessidade daquele que está precisando.